Imagine um mundo onde as sombras não são apenas ausência de luz, mas entidades que carregam consigo uma energia densa, perturbadora e muitas vezes assustadora. Esses são os espíritos obscuros, figuras que, ao longo da história, têm sido descritas em inúmeras culturas como seres que emanam uma força negativa, capaz de influenciar nossos pensamentos, emoções e até mesmo nossa saúde física. Investigar esses fenômenos não é tarefa fácil, mas alguns dos mais renomados investigadores paranormais, como Ed e Lorraine Warren, dedicaram suas vidas a entender e combater essas entidades sombrias. Lorraine, em particular, sempre alertou sobre o perigo de subestimar essas presenças. Segundo ela, o diabo é real, e ele pode ser bonito. Porque ele é um anjo caído. Para os Warrens, espíritos obscuros muitas vezes são manipulados por forças demoníacas que se aproveitam das fraquezas humanas, como o medo, a raiva e a desesperança. Você já entrou em um ambiente e sentiu um arrepio na espinha, como se algo ou alguém estivesse ali, mesmo que você não pudesse ver? Ou talvez tenha experimentado um momento de tristeza profunda ou raiva inexplicável, que surgiu do nada e tomou conta de você? Para muitos especialistas em paranormalidade, esses podem ser sinais da presença de espíritos obscuros. Eles acreditam que essas entidades podem influenciar nossas emoções e pensamentos, alimentando-se das energias negativas que emanamos. Lorraine Warren sempre alertou sobre isso. Ela dizia que o medo é a emoção mais poderosa para esses espíritos. Se você permitir que o medo consuma, você se abre para entidades negativas, dizia ela. Esse é um dos motivos pelos quais tantas pessoas que lidam com o paranormal insistem na importância da proteção espiritual, seja através da fé, de amuletos ou de rituais específicos. Uma das histórias mais impactantes de Lorraine Warren envolvendo um espírito sombrio aconteceu em 1971, em uma pequena cidade de Rhode Island, nos Estados Unidos. A história da família Perron, que foi atormentada por uma presença maligna, é um dos casos mais famosos investigados pelos Warrens. E serve como um exemplo poderoso do combate de Lorraine contra forças obscuras. A família Perron, composta por Roger e Carolyn Perron e suas 5 filhas, mudou-se para uma antiga fazenda em Harrisville, Rhode Island, sem saber do terror que os aguardava. Logo após se instalarem, começaram a acontecer fenômenos inexplicáveis. As portas batiam sozinhas, objetos se moviam por conta própria e, o mais perturbador, as filhas começaram a ver figuras sombrias e a sentir uma presença maligna na casa. O que parecia ser uma casa dos sonhos rapidamente se transformou em um pesadelo. As filhas relataram ver uma mulher sombria e sinistra, que as observava durante a noite. Essa figura se tornou cada vez mais agressiva, levando a família a um estado constante de medo. Desesperada, Carolyn Perron procurou ajuda e foi assim que os Warrens foram chamados. Lorraine, conhecida por sua sensibilidade e habilidade de comunicação com o mundo espiritual, imediatamente sentiu uma energia negativa poderosa assim que entrou na casa. Durante sua investigação, ela descobriu que a entidade que assombrava a casa era o espírito de uma mulher chamada Bathsheba Sherman, que viveu na propriedade no século XIX e que, segundo a lenda, havia sido uma adoradora de Satanás, acusada de sacrificar seu próprio filho em um ritual sombrio. Lorraine identificou que Bathsheba tinha uma fixação especial por Carolyn. O espírito queria apossar-se da mãe da família e, possivelmente, causar-lhe grande mal. Os ataques a Carolyn se tornaram cada vez mais violentos, incluindo marcas de punhaladas que apareciam misteriosamente em seu corpo, e sensações de asfixia durante a noite. Os Warrens decidiram que era necessário realizar uma sessão de exorcismo, mas diferentemente dos exorcismos tradicionais, Lorraine optou por um ritual específico para expulsar a entidade da casa e proteger a família. Durante o ritual, a atmosfera ficou tensa e opressiva. Lorraine, que estava conduzindo o ritual com a ajuda de seu marido Ed, enfrentou uma resistência violenta do espírito. Bathsheba manifestou-se de forma assustadora, provocando gritos, portas batendo e objetos sendo arremessados. Em um momento particularmente aterrador, Carolyn foi possuída temporariamente pela entidade, e começou a falar em uma voz que não era sua, proferindo ameaças contra sua própria família. Com muita determinação e fé, Lorraine conseguiu finalizar o ritual, ordenando que o espírito de Bathsheba se afastasse e deixasse a família em paz. Após uma batalha espiritual intensa, a casa começou a se acalmar, e a presença maligna lentamente desapareceu. Embora o espírito de Bathsheba nunca tenha sido completamente exorcizado da casa, sua influência sobre a família Perron foi enfraquecida, e os ataques cessaram gradualmente.
A família eventualmente se mudou, mas o caso ficou marcado na memória de Lorraine Warren como uma das batalhas mais intensas contra um espírito sombrio. Essa história foi tão impactante que serviu de base para o filme Invocação do Mal, The Conjuring, lançado em 2013, que traz uma dramatização dos eventos reais que a família Perron e os Warrens enfrentaram naquela sombria fazenda. Lorraine Warren continuou seu trabalho como investigadora paranormal por muitos anos depois desse caso, sempre acreditando que a fé e o amor eram suas maiores armas contra as forças obscuras do mundo espiritual. Por fim, é crucial falar sobre os perigos de tentar contatar ou interagir com esses espíritos obscuros. Muitos casos investigados por especialistas em paranormalidade começam com uma simples curiosidade que se transforma em algo muito mais perigoso. Seja através de tabuleiros Ouija, sessões espíritas, ou outras formas de comunicação, brincar com o desconhecido pode abrir portas que depois são difíceis de fechar. Ed Warren, por exemplo, sempre dizia que a curiosidade pode ser fatal. Ele e Lorraine foram chamados para ajudar inúmeras pessoas que, sem querer, trouxeram algo sombrio para suas vidas através de práticas aparentemente inocentes. A mensagem deles é clara: é importante ter respeito pelo mundo espiritual e saber que nem tudo que parece inofensivo realmente é. Então, ao explorarmos o mundo dos espíritos obscuros, lembre-se sempre de que o desconhecido pode ser fascinante, mas também perigoso. Se você se interessou por esse tema, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Estamos apenas começando nossa jornada pelo sobrenatural, e ainda há muito mais a descobrir. Até o próximo vídeo, e lembre-se, mantenha sua fé forte e sua mente aberta, mas sempre com cautela.